uma nova série de sermões com o tema Encontros com Jesus, quando nada é por acaso. Encontros com Jesus, quando nada é por acaso. Então nós vamos ver ao longo desses 2 próximos meses vários encontros que Jesus teve com personagens bíblicos e como esses encontros marcaram profundamente a vida dessas pessoas, ao ponto delas mudarem o seu rumo de vida, os seus propósitos, de terem uma nova direção, mas que algo se assemelha em todas elas. Passaram a viver realmente para a glória de Deus. Abram, por favor, em João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler juntos o versículo de número 24. João, capítulo 4, verso 24. Vamos ler juntos? Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Senhor, nós estamos aqui nessa noite e eu quero clamar ao Senhor que abra os nossos corações, sensibiliza o nosso coração para entender qual é o teu propósito para nós. Como acabamos de ler, de nos tornarmos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Nos ajude, Senhor, a vencer e a ultrapassar tantas vezes a cegueira que nós nos encontramos. Mesmo já cristãos, mesmo já convertidos, acabamos criando novas barreiras, novos empecilhos para reconhecer o que é de fato que o Senhor quer de nós, o que o Senhor espera de nós. E nessa noite, ó Pai, então abra o nosso entendimento para nós aprendermos o que é ser verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite um primeiro encontro de Jesus com uma mulher chamada e conhecida como a mulher samaritana, para falar para vocês sobre a necessidade que temos de deixar de ser uma pessoa religiosa para nos tornarmos verdadeiros adoradores. E eu escolhi esse primeiro encontro de Jesus para compartilhar com a igreja com um propósito bem específico. Porque talvez um dos maiores prejuízos que nós, como cristãos, podemos desenvolver na nossa vida de fé é confundir religiosidade, é confundir práticas religiosas, hábitos religiosos, condutas religiosas, com sermos verdadeiros adoradores, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deixa-me ler para vocês esse texto que fala sobre a mulher samaritana encontrando-se com Jesus em uma outra versão, na versão da linguagem de hoje. Você pode acompanhar então na sua Bíblia, a partir do capítulo 4, verso 1. Você vai ver algumas diferenças, mas mais para que o texto se torne um pouco claro para nós. Diz assim: os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha de passar pela região de Samaria. Ele chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, que estava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água?
Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele e os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais poderoso do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei vir aqui buscar água. Vá chamar seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois são estes que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu, que estou falando com você, sou o Messias. Que encontro extraordinário, né? Que encontro incrível. Jesus está com os seus discípulos num local conhecido como a Judéia, é uma região, e ele quer sair dessa localidade e ir para a região da Galileia. Ou seja, Jesus tem que sair de uma região que está no sul e ir para uma região que está no norte. No meio dessas duas regiões existe uma outra, Samaria. Existem várias rotas para sair de Judéia até chegar à Galileia. Alguns preferem fazer um contorno pela direita, passando próximo do rio Jordão. Mas, sem dúvida, o caminho por Samaria é o caminho mais rápido. Porém, precisam passar, no caso, judeus, pelo inconveniente de ter que, de alguma forma, se deparar com um povo que, embora adorem o mesmo Deus, sirvam ao mesmo Senhor, são considerados pelos judeus como impuros, como inferiores, como pessoas de uma espiritualidade duvidosa, de uma fé questionável. E a verdade é que aqueles judeus mais zelosos, mais radicais, preferiam o caminho mais longo do que passar pelo inconveniente de atravessar por Samaria. Porém, Jesus preferiu o caminho mais curto, porque Jesus tinha propósitos ali na Galileia e não gostaria de retardar esse tempo. Sim, pode ser que Jesus tenha o desejo de atravessar por Samaria para que a sua viagem seja mais rápida.
Mas nós vemos também que ao parar naquela cidade de Sicar, Jesus ele está visivelmente cansado. Enquanto os seus discípulos vão comprar comida, ele fica próximo àquele poço, e a primeira coisa que ele faz quando vê alguém indo ao poço buscar água é pedir água para beber. Jesus está cansado, ele então para na cidade para descansar. Mas há um terceiro propósito que eu creio e que outros comentaristas dessa passagem também creem, e aqueles que creem na soberania de Deus também irão concordar comigo, que o Senhor tinha um encontro com aquela mulher porque ele queria mudar a perspectiva da vida daquela senhora. Ele queria mostrar para ela que o Evangelho não é simplesmente uma religião, que o Evangelho é muito mais algo que transforma, produz mudanças, produz valores na nossa vida que nos tornam pessoas realmente diferentes. E nós temos então dois personagens principais nessa passagem. Temos primeiro uma mulher samaritana. O texto vai nos descrevendo como é essa mulher, quem é essa mulher. Uma mulher religiosa. Uma mulher que já assumiu aqueles preconceitos que a religião normalmente impõe. Vejam que Jesus pede água para beber e ela, a princípio, se recusa a oferecer água para Jesus. E ela faz o questionamento de como é que ele está ali querendo ter algum tipo de contato, de relação, de conversa, de diálogo e querer compartilhar algum utensílio com uma pessoa que ele, como judeu, considera-se como impura. Havia uma tradição em que os judeus não podiam usar os utensílios, louças, que os samaritanos utilizavam. O judeu seria considerado impuro se o fizesse. Essa mulher, ela está então dentro daquela formação cultural, religiosa, preconceituosa. Ela não vê Jesus simplesmente como alguém que precisa de água. Ela está vendo Jesus como um estranho, como alguém já taxado de preconceitos, um judeu. Assim como em alguns países existe um acirramento muito grande de brancos e negros, mais ou menos isso existia também entre os samaritanos e os judeus. Eles não se davam bem, eles não se aceitavam, eles tinham um grande preconceito uns pelos outros. Essa mulher, dentro da sua prática, vivência, experiência religiosa, também era uma mulher mística. Veja que Jesus oferece para ela uma água que, se ela beber, ela não vai ter mais sede. Essa mulher não identificou Jesus ainda como Salvador, só que ela se interessou pelo que Jesus ofereceu. E ela pensou: como assim? Será que existe a possibilidade de eu beber uma água e eu não mais ter sede? E sabemos que ela de fato estava crendo que ela poderia tomar algum tipo de bebida que produziria algum efeito milagroso ao ponto dela não mais precisar voltar àquele poço. E ela diz: me dá então desta água, porque se eu beber dela, eu não preciso vir aqui mais buscar. Vejam que essa mulher ainda está tratando e falando de coisas físicas, coisas materiais. Essa mulher é uma mulher mística. Ela pensa: será que eu tirei a sorte grande? Será que eu estou diante de alguém que pode me fazer algum milagre? Alguma coisa sobrenatural, surpreendente, extraordinária? Além disso, essa mulher era extremamente zelosa pela tradição religiosa. Depois que ela identificou Jesus como alguém diferenciado, o chamando de profeta, porque ele revelou como aquela mulher estava vivendo na imoralidade, ela tenta mudar o foco. Ela tenta desviar a atenção daquilo que Jesus está falando. Jesus quer falar dela. Jesus quer tratar dela. Jesus quer
trabalhar a vida daquela mulher. E neste momento, quando ela identifica Jesus como um profeta, porque ele revelou algo, e para ela isso não era, de certa forma, uma novidade, ela identifica como um profeta porque ela sabia que os profetas poderiam ser instrumentos de Deus para fazer isso, para revelar a vontade de Deus, revelar a vida de outras pessoas, trazer à tona questões que somente aquela pessoa sabe. E ela sabia que isso já aconteceu em outros momentos na história do povo de Deus no Antigo Testamento. Mas ela desvia o foco dela. E ela diz: vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Nosso povo aqui diz que é no Monte Gerizim que se deve adorar. Ou seja, aquela mulher, ela quer passar para Jesus e demonstra para nós que ela tem um apego forte, que ela tem um zelo forte pelas suas tradições religiosas, por aquilo que ela aprendeu, por aquilo que ela conheceu, por aquilo que ela entendeu como é o certo. Como é certo servir a Deus, é o que ela está querendo mostrar. Como é certo servir a Deus, profeta? É em Jerusalém? Ou é aqui no monte que os nossos pais adoram? Aquela mulher está fazendo como muitos de nós cristãos fazemos hoje. Como é que se adora a Deus? É em pé? É sentado? É de joelho? É indo numa igreja? É participando de um culto? Como é que de fato se adora a Deus? Preciso ir a um lugar específico ou não? Portanto, esta mulher religiosa está diante de Jesus. Uma mulher preconceituosa, mística e zelosa pelas tradições da sua religião. Porém, embora se pareça como uma mulher piedosa, se pareça como uma mulher devota a Deus, essa mulher carrega no oculto uma marca da imoralidade. Ela vive no pecado. Ela vive dentro de uma relação de adultério. Porque ela tem uma relação de intimidade com um homem que não é o seu marido. A despeito de todo o zelo, de toda a educação religiosa, de todo o comprometimento desta mulher com a sua religião, o seu coração ainda guarda marcas da imoralidade. E vem Jesus. E esse Jesus, que é Deus, que é tremendo, que é grande, glorioso, poderoso, ele se apresenta diante dessa mulher como alguém humano, como alguém frágil, como alguém sensível, como alguém sedento. Aquele que poderia pedir que os anjos soltassem as trombetas e dissessem: agora está diante de você o Deus Todo-Poderoso, se apresenta como humano, como alguém que pede água. E além de humano, ele se mostra um amigo. Ele se comunica com aquela mulher. Ele se dirige a ela. Ele se coloca diante daquela mulher com simpatia e como um amigo. Ele é gracioso. Ele diz para ela que ele tem algo a oferecê-la. Ele não vai cobrar nada por isso. Não é porque ela está dando água para ele. Ao contrário, Jesus usa aquela necessidade física daquela mulher para levá-la a uma necessidade muito maior, uma necessidade espiritual, uma necessidade que nenhuma religião pode mudar, uma necessidade que nenhuma tradição religiosa pode suprir, que era a água da vida, brotando do seu coração e transformando a sua história de vida. E sendo gracioso, Jesus também é verdadeiro. Porque diante daquela mulher, ele não esconde, ele não omite, ele não passa a mão na cabeça daquela mulher e diz: está tudo bem, continue vivendo do jeito que você está vivendo. Jesus conhece o coração daquela mulher. E ele não pode sair daquele encontro sem tratar aquela questão que está impedindo que aquela mulher seja uma verdadeira adoradora. Ela pode ir ao monte que quiser, ela pode fazer a peregrinação que quiser, ela pode oferecer quantos animais forem, quantos incensos quiser, ela pode citar o texto do Antigo Testamento, de cós salteado,
mas aquilo não será capaz de mudar o seu coração. Ela precisa de algo a mais. Ela precisa de Cristo. Ela precisa da água da vida. Ela precisa de uma mudança radical na sua vida. Ela precisa de uma mudança não só de mentalidade, ela precisa de uma mudança no seu caráter. E isso, queridos, só o Evangelho, só Cristo pode produzir. E ele não poderia ir embora simplesmente se saciando fisicamente, sabendo da vida daquela mulher. Então Jesus é verdadeiro. Jesus, ele expõe o coração daquela mulher, não para expô-la a julgamento, mas para levá-la a uma vida abundante. Tanto que Jesus começa falando da vida abundante, para depois expor o coração daquela mulher. Ele é verdadeiro. Ele trata do pecado, ele lida com o pecado daquela mulher. E somente por último, ele diz: eu sou Deus. Eu sou o Messias. Eu sou o Salvador que deve vir. Eu estou aqui. Eu que falo com você. Percebam a diferença. Como Jesus aborda a questão. Então nós estamos diante de duas pessoas, dois personagens. Uma mulher religiosa que segue as suas tradições. Pode-se dizer que poderia se sentir extremamente, ou poderia se sentir relativamente satisfeita com isso. Vem Jesus, o Deus humano, que se faz homem, que é compassivo, amigo, verdadeiro. E aquele contato muda completamente a visão daquela moça, daquela mulher, sobre o que é de fato adorar a Deus. Por isso Jesus vai e completa dizendo: chegará o tempo, minha querida, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Uma religião não faz isso. Só o Evangelho e o poder de Deus, pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas, é capaz de transformar do velho homem ao novo homem. É capaz de nos fazer despojar de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, de todo aquele resto de trapos de imundície que ainda resta na nossa vida, no nosso coração. E quando nós conhecemos de fato este Evangelho, nós também deixamos de negar, nós deixamos de justificar, nós deixamos de nos defender a respeito de quem realmente somos, do que de fato estamos fazendo. Aquela mulher resistiu por um momento, mas quando ela percebeu que ela estava diante agora do Messias, do Salvador, ela agora aceita a verdade. Tanto que ela sai, ela nem oferece água para Jesus, né? Leia o texto, depois você vai ver que ela nem ofereceu água para Jesus. Ela sai tão animada, tão empolgada, e vai contar o que Jesus fez. Mas o que essa mulher vai contar? Ela não está dizendo: olha, eu encontrei o Salvador, porque ele fez assim, ele operou um milagre, ele fez prodígios. Ela vai contar o quê? Venham, porque há alguém que pode ser realmente o Salvador. O que ela está querendo dizer é que ela crê que é o Salvador, e está chamando aqueles para confirmarem isso, porque ele disse tudo a respeito de mim. Imagina alguém chegar diante de um grupo de pessoas e falar assim: olha, vamos ali, porque eu encontrei o Messias. Que Messias? Sim, eu encontrei o Salvador. Por quê? Porque ele me disse tudo a respeito de mim, coisas que vocês muitas vezes não sabem, só alguns sabem. Eu tenho um amante, eu sou uma mulher que vive em adultério. Ele falou, ninguém sabe disso, só eu, alguns. E ele falou, pessoal, e disse que um grupo grande foi lá ouvir Jesus a respeito do que ele havia feito. Quando alguém encontra o Evangelho, ele deixa de viver com essas máscaras, de carregar esses trapos de imundície e se justificar. E essa história parece muito com a história de José. José era um homem que nós costumamos chamar de filho de igreja. Cresceu na igreja, de uma família tradicional evangélica, aprendeu desde cedo as doutrinas, os ritos, as programações, como a coisa funciona. José era daquele típico evangélico padrão. E José aprendeu a amar tanto a sua igreja que ele se via muito incomodado em um dia ter que participar de uma igreja diferente. José
ele gostava da música, ele gostava do ritmo, ele gostava da liturgia, ele gostava do estilo dos pastores. José se adaptou. No fundo, José se agradava demais. Ele ia para a igreja e ele sentia que aquele lugar era a sua casa. José era um homem feliz, um religioso que entendia que estava servindo ao Senhor de todo o seu coração. José amava tanto a sua denominação que de vez em quando ele entrava em uns embates teológicos no seu trabalho. Ele era repositor de alimentos, de produtos em um supermercado. E ali, conversando com as pessoas, no seu convívio profissional, de vez em quando, pelo seu zelo denominacional, José levantava umas questões teológicas lá, uns embates e discussões para cá, discussões para lá, e às vezes os clientes iam passando e a discussão era interrompida por um cliente passando com um carrinho no meio entre um irmão ou outro. A verdade é que José começava a se sentir até um tanto superior a outros evangélicos. Ele achava que a sua teologia era mais coerente, ele achava que os seus pastores eram mais inteligentes. José se sentia uma pessoa muito feliz por ter nascido naquela igreja e por aquela igreja fazer parte. Só que José tinha um pecado em secreto. E que ele nunca havia conversado isso com ninguém. José amava pornografia. José, quando era mais novo, ele ia às bancas de revistas, escondido, e comprava revistas de pornografia e as mantinha guardadas às 7 chaves. E quando pegava, se deliciava, as folheava. Então, quando chegou a internet, a vida de José melhorou demais, porque ele não precisava mais correr o risco de enfrentar o desafio de atravessar uma rua, entrar numa banca e de repente ser surpreendido por alguém. Agora ele poderia, no seu mundo privado, virtual, nas madrugadas, acessar da sua casa, totalmente seguro, sites com conteúdo imoral, com conteúdo pornográfico. E José mantinha aquilo ali, já desde a adolescência. Mesmo ele mantendo aquilo, ele foi batizado, ele se tornou membro da igreja, ele se tornou inclusive até líder em uma área, outra. O pessoal gostava do José. José era tido pela igreja como um crente padrão. E ele mantinha esse pecado em secreto. Mas um dia, a casa de José caiu. Ele acabou esquecendo o seu celular no trabalho, com muito conteúdo pornográfico. José procurou esse celular, revirou a casa e não achou, e pensou: meu Deus, meu celular caiu, está no trabalho, o que eu vou fazer? José foi para o trabalho, procurou nos lugares por onde ele tinha passado, revirou caixas. José já estava ao ponto do desespero, quando aquele irmão dos embates teológicos encontrou José e disse: José, eu encontrei um celular e eu acho que é seu. Aí José falou: meu? Não perdi celular, não tenho celular. Não, José, é seu, porque eu abri lá e vi que tem contatos ali da sua esposa. É seu, José, tem pessoas ali que você conhece, que eu conheço, sei lá, tem até uma foto sua com a sua esposa, com seus filhos ali na primeira página, é seu. José murchou. E José pensou: agora eu estou enrolado, esse cara vai me descascar, esse cara vai falar para todo mundo que eu sou um pornófilo, que eu sou uma pessoa imoral, que eu sou um imundo. E José imediatamente pegou o celular e falou assim: deixa eu falar um negócio para você aqui e tudo. Você mexeu no meu celular? O que você viu aqui? Aí esse amigo pegou e falou assim: José, eu vi uma coisa no seu celular. E ele: não, isso não é meu não, isso aí é coisa que o pessoal coloca, o pessoal fica mandando e eu não tenho como tirar. Ele disse: José, eu queria primeiro dizer uma coisa para você. Louve a Deus, José. Agradeça a Deus, porque eu, um cristão, achei esse celular. E não foi um ímpio. Não foi aquele colega lá, o Antônio, que vive na devassidão, que trai a esposa, e que você de vez em quando tenta pregar para ele. Porque se ele tivesse pegado esse celular, José, o seu testemunho teria caído por água abaixo. Que bom, José, que foi eu sou um cristão. Nós não somos da mesma igreja, somos de denominações diferentes. Mas eu quero te dizer, José, que o que aconteceu pode servir para você mudar isso na sua vida.
E José naquela hora se derramou. E ele viu naquele homem um amigo. As barreiras denominacionais se romperam. Aquele sentimento de superioridade caiu por terra. E José o abraçou. José o chorou. José falou: realmente eu preciso de ajuda. E José compartilhou com ele que desde a adolescência ele vinha alimentando essa prática na pornografia. E aquele rapaz se tornou um amigo de José. E toda semana eles se encontravam para orar juntos. E aquele rapaz se tornou um amigo de prestação de contas da vida de José, mesmo sendo de uma outra igreja. É isso, queridos, que faz diferença do evangelho para a religião. Eu e você, nós temos a tendência de viver como essa mulher. A verdadeira adoração é aquela que vem do coração quebrantado, que aceita e busca uma transformação. Não adianta nada você manter práticas espirituais, práticas religiosas, hábitos denominacionais, se o seu coração não for transformado, se a sua vida não for mudada. Jesus está dizendo que a sua religião serve para nada. Ele diz para aquela mulher que a sua religião não serve para absolutamente nada, que o que ela precisa mesmo é de uma transformação que só Ele pode produzir. O evangelho, queridos, que não fica mantendo uma vida pecaminosa secreta. José, o problema dele era pornografia, mas outros é a ganância, a mentira, a violência, a ira e tantos outros hábitos, práticas que nós mantemos e alimentamos e justificamos e achamos que está tudo bem. Que não fica justificando os seus erros, mas que confia que Deus é poderoso para transformar a sua vida dia após dia. Lá em Efésios nós lemos que nós devemos agora falar a verdade aos nossos irmãos. Sabe por quê? Porque somos membros uns dos outros. Não somos mais inimigos, somos membros uns dos outros. Não preciso manter a minha vida mais em secreto. Não preciso viver mais sobre máscaras. Por isso a importância de ter, queridos, alguém para abrir o coração e ser ajudado nas lutas contra o pecado. E eu queria desafiar você aqui. Você tem a mim como pastor dessa igreja, tem o presbítero Ismael como líder dessa igreja, você tem os líderes do pequeno grupo, você tem irmãos e você tem irmãs dessa igreja que você pode abrir o seu coração. Porque se você não fizer isso, queridos, a sua religião não serve para nada. Se você não fizer isso, você está se iludindo, você está se enganando. Se você não tiver um coração aberto para procurar um irmão, uma irmã, e confessar, e falar para ele, para ela, das suas lutas, das suas dificuldades, dos seus temores, dos seus pecados, dos seus desafios, dos seus medos. Queridos, a sua religião, ela está produzindo exatamente o que produziu na vida dessa mulher: engano, ilusão. Mas quando Jesus se encontrou com ela, tudo foi diferente. Lá em Tiago 5,16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para serem curados. Uns pelos outros. Ou seja, você não precisa ficar guardando, escondendo, mantendo hábitos, práticas, comportamentos, sentimentos, desejos que estão te afastando de Deus, que estão te afastando de servir ao Senhor de forma mais limpa, viva, alegre, regozijante, livre, de consciência tranquila. Você não precisa, queridos, fazer nada disso. Sabe por quê? Porque você tem irmãos para contar. E que irmãos são esses? Você pode se basear pelo exemplo de Jesus. Pessoas humanas, amigas, graciosas e que sejam verdadeiras. Observe a sua igreja, observe lá no seu pequeno grupo. Às vezes vai ser uma pessoa mais velha que você, outras vezes é uma pessoa da sua idade. Mas observe se essa pessoa tem interesse de te ouvir, se ela quer ser sua amiga. Observe se você pode confiar nesta pessoa, se ela não fica falando mal dos outros, se ela não fica alimentando fofocas. Mas a Bíblia nos encoraja a fazer isso. O que os católicos fazem naquela confissão informal, fria, religiosa,
sem transformação de vida, onde se procura um padre e ele faz a confissão dos seus pecados, sai dali e volta a praticar tudo novamente. A Bíblia nos tem uma proposta muito melhor, que você pode estar de cara a cara com o irmão e abrir o coração. E às vezes, queridos, Deus vai criar situações propícias para isso, como foi a situação de José. Mas você pode antecipar esses momentos também. Você pode espontaneamente, isso mostra maturidade. Você pode procurar alguém e abrir o seu coração. Vou confessar uma coisa para vocês. Se eu, como pastor, não fizer isso, que testemunho eu estou dando para chamar vocês a virem compartilhar comigo das suas dores? Então eu mesmo, queridos, tenho irmãos que eu chego e abro meu coração para eles. Falo do que eu estou sentindo, do que eu estou deixando de sentir. Muitas das questões da minha vida são compartilhadas com a minha própria esposa. De abrir o coração para ela, de dizer para ela como estou, de dizer para ela como sinto, de dizer para ela o que eu estou fazendo, de falar para ela das minhas lutas. E todos nós precisamos ser encorajados a isso. E eu quero desafiar você a fazer. Essa pessoa não precisa ser sua amiga íntima, seu amigo mais chegado. Jesus não era essa pessoa tão do convívio dessa mulher. Mas alguém que você olha e fala, poxa, eu posso confiar nesse irmão. Eu posso confiar nessa irmã. Eu quero abrir o meu coração para essa pessoa, porque eu preciso de ajuda. E entenda, queridos, depois que nós fizermos isso, é como a declaração de Davi, né? Enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos pelos meus gemidos constantes todos os dias. Mas depois que eu confessei os meus pecados, eu me senti livre para adorar o Senhor. E aí você pode adorá-lo realmente em espírito e verdade. Não é aqui, queridos, é em qualquer lugar. Porque a sua vida é um livro aberto para Deus. A sua vida é um livro aberto para o seu irmão. E o que você realmente mais quer não é manter aparências. Você quer um coração transformado. Você quer se transformar num verdadeiro adorador. Amém? Então, queridos, que deixemos de ser uma pessoa religiosa para nos tornarmos verdadeiros adoradores. Vamos orar? Santo Deus, nós queremos orar nessa hora, invocando a Tua presença, o Teu cuidado sobre cada um de nós. Sabemos como é difícil, ó Deus, nesse mundo de tanto julgamento e também muitas vezes de indiferença. Parece que as pessoas não querem se importar umas com as outras. Mas nós cremos, ó Pai, que ainda há pessoas que nós podemos procurar e abrir o coração. E essas pessoas estão aqui, porque são Teus filhos. E o Senhor capacita cada um dos Teus filhos para ser conselheiro, para ser amigo, para dar o ombro, para chorar junto, para clamar junto por vitória, por libertação, por transformação da vida, ó Pai. E eu quero rogar nessa noite que todos aqui se coloquem à disposição de serem realmente, ó Deus, ouvintes e irmãos de oração junto dos outros, para que nós possamos confessar os nossos pecados, possamos orar uns pelos outros e sermos curados. Para isso, ó Deus, encoraja a cada um de nós, através desse sermão, em procurarmos de fato, ó Deus, ajuda, auxílio, irmãos para abrir o coração, não uma vez por ano, não esporadicamente, mas irmãos que nós podemos contar sempre, mesmo que não seja o mesmo, mas que nós estejamos sempre, ó Pai, mais preocupados em sermos verdadeiros adoradores do que religiosos. Nos ajude, ó Deus, para que nós encontremos mesmo a beleza do que é ter uma vida sem máscaras, ter uma vida de meras aparências, mas uma vida que reflete o que de fato somos, uma vida que reflete o que queremos ser de fato, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor.